amigos do QG, do canal QG Nerd Angel, do meu amigo Maurício. Eu sou Tony Fernandes, criador do Pequeno Ninja, Fantastic Nin e outros personagens. Estamos aí batalhando pelos quadrinhos. Estou aí mandando um abraço para o canal do meu amigo Maurício e dizer a todos que estamos aí parceiro desse canal. Tamo junto. Muito sucesso aí. Olá, meus queridos anjos iluminados e decaídos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não se esqueça, segue a gente, deixa o like, compartilha os vídeos, se inscreve no canal. Ajude o canal a crescer. Compre HQ do Tony Fernandes pelo canal, você está favorecendo o canal. Compre e-books do Instituto Visconde Cairu. Filosofia e Mundo Atual andam lado a lado. E você, cosplay, gosta de se embelezar, mulher gosta de se embelezar? Build by Scaff, produto de beleza Simone Scaff. Não se esqueça também, você que gosta de ficção científica, terror, Barbary, tem Alamo Edições. Os e-books deles estão na Amazon Prime. Então, hoje, nada mais, nada menos, vamos falar de Guerreiras Mágicas Reinhardt. As Guerreiras Mágicas Reinhardt é um mangá criado pelo Grupo Clamp. Foi uma revista semanal por Nakayoshi, editora Kodansha. Teve de 94 a 95 e teve 3 ovas com história paralela. No Brasil e Portugal teve esse mesmo nome. Esse anime se passa quando 3 garotas, Hikaru, Umi e Ryuzaki e Fu Hoshishi, são convocadas para ir salvar a cidade. Aí você vai um mundo onde está acontecendo. Rikaku representa o fogo, Umi a água e Fu o vento. Na hora que você vai ver, elas falam sobre elementos. Tem o Senhor das Chamas, séries, tem o Senhor dos Mares e o Windows. Se você for ver, fala muito de deuses, divindades e elementos. Na hora que você fala, nossa, as divindades tem muita coisa acontecendo, se você for ver, tem muita coisa falando de elementos, terra, fogo, vento, Senhor das Chamas, Senhor dos Mares, Senhor dos Céus, Ascote, o Senhor das Trevas. Ah, mas o que isso tem a ver com o mundo espiritual? Tudo. Tudo isso tem a ver com o mundo espiritual. Por causa que o mundo espiritual é feito de vários elementos. Eu já falei aqui no QG esotérico. Existe mais de 6.000 elementos. E vocês pensam que só existe 5, no máximo 6. Estão errados. Existe mais de 6.000 elementos. E esses elementos estão relacionados a vários tipos de formas, vários tipos de seres, vários tipos de deuses. E essas divindades são retratadas junto a esses elementos. Enquanto você está vendo a citação de elementos no decorrer de Guerreiras Mágicas, você vê que um domina o inseto, outro domina as trevas, outro domina quem vai para o Vasco, entendeu? A princesa corrompida pelo ódio quando ela era do amor. Então acontecem essas coisas. E você vai pensar, o que isso tem a ver? O amor é um elemento, as trevas é um elemento, tudo é um elemento, se você for ver. Mas como que você vai lidar com o amor, as trevas, o ódio, que também são elementos, os sentimentos são elementos. Mas como você vai lidar com isso, com esses acontecimentos? Esses elementos são ligados a deuses, às divindades. E as guerreiras mágicas tratam isso com o maior respeito e sinceridade. Se você for ver, um anime curto, um anime feito de 2 temporadas de 20 episódios, então, é um anime de tiro curto. São 2 temporadas de 20 episódios, se você for ver. E esses 20 episódios você assiste rapidinho, por causa que duração curta. E você vai pensar, o que você aprende? Você aprende a lidar com a tristeza, com a dor, com a amizade, com o amor. Mas você consegue lidar com a tristeza da rejeição, com a felicidade de você ser aceito em um grupo, de ser aceito entre amigos? Você já lidou com isso? Você já lidou com pessoas que te respeitam sem querer impor coisas ao seu redor? Você já lidou com pessoas que atacam você
por ter opinião diferente, isso acontece muito, principalmente na internet. A gente sempre vai falar o que acontece. Os elementos estão aí, desde sentimentos até elementos da natureza. Tem vários tipos de variação de elemento na natureza, pelo lado elementar. Mas você conhece, você compreende, você aprende, ou vai ficar a desejar, ou vai ficar deixando de lado. Você tem que pensar que os elementos estão aí. Você precisa de uma boa meditação, se encontrar diante dos deuses e das divindades, para entender esses elementos, para entender a força espiritual. Se você entende a força espiritual, você entende o seu eu em si, a sua força em si. Então você tem que entender que os elementos são importantes. Esses elementos fazem a gente entender a nossa vida, fazem a gente entender as pessoas ao redor. Muitas pessoas ao redor não querem saber de lidar com os elementos, só querem saber de fazer uma magia negra, do satanismo, de fazer uma maldade e coisas do tipo. Na realidade, você não são pessoas que são vazias, que não sabem o verdadeiro valor do amor, da amizade, do respeito. Falam que têm amigos, só que são um bando de interesseiros de marca maior. Falam que são cúmplices, mas não, são cúmplices em querer prejudicar sua vida. Você tem que entender que os elementos espirituais são coisas realmente importantes, são coisas que realmente faz acontecer, faz a gente se entender em cada momento, em cada parte da nossa vida. Quando você medita, encontra a sua parte de força espiritual, você está no desenvolvimento, você está compreendendo você. Quando você está ligando a sua parte a Deus, divindades, guardiões, seres sagrados, você está ligando você, interligando o mundo, interligando tudo ao redor. Você tem que pensar que, ao lidar com isso, você tem que lidar com sua escuridão, você tem que lidar com o seu medo, com a sua angústia, com cada momento que você tem, com cada momento que você está vivendo nisso. Você tem que lidar com suas dores, com seus medos. Por isso que você tem que fazer muita meditação para você achar sua força interior, sua vontade interior. Não é só você fazer um ritualzinho de magia, tacar incenso, passar, vender produtinho de magia. Que vender produtinho de magia é fácil. Você está enganando os outros, por causa que a melhor coisa é você saber fazer o seu próprio ritual, seu próprio desenvolvimento, ter o teu próprio caráter. Isso que é importante. Mas as pessoas não estão vendo isso. Elas só querem comprar cursinho de magia, comprar cursinho de internet, falar que está fazendo magia, mas quer prejudicar ex-amiga, quer prejudicar ex-marido e por aí vai. Então você tem que pensar que essas pessoas que fazem esses rituais de magia satânica e magia negra são pessoas vazias, são pessoas que não sabem o verdadeiro valor da amizade, o verdadeiro valor de ter uma família, de ter um amor verdadeiro. Xingam os homens, mas esquece que tem que usar a energia masculina. Quem usa a energia feminina demais, o próprio homem, acaba se feminizando. Você precisa sempre carregar o yin yang. Você precisa das duas coisas, luz e escuridão. Você não pode se alimentar só de escuridão, só de luz. Você não pode se alimentar só do feminino e deixar o masculino de lado. Você precisa dos dois. Você precisa lidar com os dois lados. Você precisa lidar com a compreensão, com lidar com a escuridão, com as trevas, com a vida e com a morte, com a tristeza e com a alegria, com a vontade de viver e com a depressão, com a vontade de você querer mandar tudo a merda e com você querer vai dar tudo certo. Você tem que aprender a lidar com esses dois lados. Enquanto você não aprender a lidar com esses dois lados, você não vai entender. Você fala, os raios é elemento, mas tem várias variações do elemento raio. Tem várias variações do elemento terra. Não é o mesmo. O significado é diferente. A força é diferente. O efeito é diferente. Tem a mesma variação. Os elementos fogo têm variações diversas. O elemento luz tem variações diversas. Escuridão também.
Os próprios anjos, demônios têm variação diversa. Você tem que entender isso. Você tem que entender que existe mais de 6.000 elementos, mais de poderes mágicos para vocês fazerem, mais de muita coisa para aprender, para você compreender como sociedade e aquilo ao redor. Aprendam, minha gente, querem ser magos, querem ser feiticeiros, aprendam a fazer essas coisas direito. Urgente. Aí vocês vão depois vêm debater aqui no canal comigo no QG Esotérico, junto com a Suelen, junto com o Gabs e tudo mais. Até mais, meus queridos anjos iluminados decaídos.